Na sua cidade, existe um lugar que todo mundo conhece. Um pequeno açougue, discreto, que chama pouca atenção de quem passa, mas é famoso por um motivo simples. A carne dali é diferente. As pessoas comentam que derrete na boca, que tem um sabor que não existe em nenhum outro lugar. As filas na porta são constantes. Não importa o dia, não importa a hora, sempre há alguém saindo com sacolas, sorrindo como se tivesse encontrado um tesouro escondido. A fachada é antiga. A pintura descascada revela pedaços de cimento corroído pelo tempo. Uma placa velha de madeira balança no vento, rangendo, com letras quase apagadas que ainda dizem: qualidade que você nunca esquece. Ninguém nunca questionou uma coisa: de onde vinha tanta carne? Por que nunca se via caminhões de entrega? Por que as portas dos fundos estavam sempre trancadas com 3 cadeados enferrujados e uma corrente grossa que parecia não ser aberta há anos? O som constante de uma faca sendo afiada cortava o silêncio do lugar. Um som metálico, lento, desconfortável, que arranhava os ouvidos de quem passava pela calçada. Por fora, tudo parecia normal, mas por dentro, algo estava errado. Com o tempo, pequenos boatos começaram a se espalhar. Pessoas sumindo, desaparecendo sem deixar rastros. Não eram forasteiros nem desconhecidos. Eram vizinhos, gente conhecida que simplesmente deixava de existir. No início, ninguém fazia a conexão. Sumir, às vezes, é algo que acontece. Alguém vai embora, foge, se perde, mas os rostos nas paredes do mercado, nas postagens dos grupos da cidade, começaram a aumentar e, curiosamente, eram sempre pessoas solitárias, sem família próxima, sem ninguém que fosse atrás com força suficiente. Enquanto isso, a vitrine exibia cortes perfeitos, impecáveis. Carne de uma maciez absurda, de cor viva, suculenta. As pessoas comentavam que ela era diferente. Havia algo de quase viciante naquela carne. Alguns diziam que depois de provar, qualquer outro tipo de carne parecia borracha sem gosto. E, de forma sutil, os clientes começaram a consumir mais, comprar mais, precisar mais, mas havia algo que só quem prestava muita atenção percebia. Um cheiro estranho, quase imperceptível, que parecia vazar das frestas da porta dos fundos. Não era cheiro de carne comum, era algo mais denso, mais orgânico. Uma mistura de ferro, gordura e algo que o cérebro rejeita imediatamente, mesmo sem saber explicar o porquê. À noite, quando tudo estava fechado, alguns moradores diziam ouvir sons vindos de dentro do açougue. Não eram sons comuns, não eram máquinas, não eram passos. Eram gemidos abafados, pancadas surdas, e aquele som metálico da lâmina sendo afiada lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Tudo desmoronou em uma manhã aparentemente comum. Uma senhora de idade, cliente fiel do açougue, comprou um dos cortes especiais naquele dia. Ao chegar e abrir o pacote, viu algo que jamais esqueceria. Entre as fibras da carne, uma pequena ponta óssea, fina, alongada. Era um pedaço de dedo humano. Por alguns segundos ela ficou paralisada, tentando convencer a si mesma de que aquilo não podia ser real. Desesperada, a mulher correu até a delegacia. A denúncia parecia absurda, mas, por protocolo, os policiais foram até o local. Ao chegar, o açougueiro estava tranquilo, como sempre, afiando uma lâmina, com aquele sorriso largo, desconfortavelmente calmo. Os policiais pediram para verificar os fundos. A princípio, ele recusou, alegando questões sanitárias, mas bastou uma olhada ao redor para notarem que algo estava profundamente errado. O cheiro, muito mais forte do que qualquer cheiro de carne, era pútrido, pesado, parecia grudar na garganta e nos olhos. Quando arrombaram a porta dos fundos, encontraram o horror condensado. Ganchos pendiam do teto, segurando pedaços de corpos cuidadosamente separados. Pernas, braços, costelas humanas limpas e organizadas, como qualquer corte de animal. Geladeiras escondiam cabeças enroladas em plástico preto, empilhadas como mercadoria. Bancadas de aço estavam encharcadas de sangue coagulado, e o chão estava pintado com respingos que pareciam ter décadas de acúmulo. Em uma das prateleiras havia cadernos,
Neles, listas de nomes, datas, pesos, descrições precisas de cada fornecimento. O choque foi tamanho que um dos policiais vomitou imediatamente. O outro, em pânico, tentou algemar o açougueiro, que não reagiu. Apenas olhou para ele sorrindo e disse, com uma voz calma, quase carinhosa: "Vocês comeram, todos vocês." O caso explodiu na mídia como uma bomba. Manchetes frenéticas estampavam todos os noticiários. O açougueiro do inferno, anos servindo carne humana, você também comeu? A cidade inteira mergulhou em pânico absoluto. Filas se formavam na delegacia. Pessoas chorando, gritando, exigindo saber se em algum momento tinham consumido. Muitos clientes passaram mal, vomitando na rua, colapsando em desespero absoluto só de lembrar dos churrascos, dos almoços em família, dos pratos que agora ganhavam um significado monstruoso. Investigações revelaram algo ainda mais aterrorizante. O açougueiro não trabalhava sozinho. Haviam cúmplices. Desaparecimentos que nunca foram solucionados agora faziam sentido. Gente que sumiu do nada. Jovens, moradores de rua, viajantes, todos carne fresca no estoque do horror. Durante o julgamento, o tribunal estava lotado. Gritos de ódio, revolta, desespero. Mas o açougueiro permaneceu impassível, sentado, olhando fixamente para todos com um sorriso torto. Seu olhar era vazio, como se estivesse olhando diretamente para a alma de cada pessoa presente. Em determinado momento, durante seu depoimento, ele revelou algo que fez até os mais céticos estremecerem. Disse que aquilo não começou apenas por prazer ou loucura. Começou como uma tradição, uma prática antiga, passada por gerações. Segundo ele, havia um sabor na carne humana que purificava quem a consumia. Uma espécie de ritual distorcido. Relatou, sem qualquer traço de arrependimento, como escolhia suas vítimas. Descreveu com detalhes grotescos como os corpos eram preparados, quais cortes oferecia aos clientes especiais e até quais pedaços considerava iguarias. O júri não precisou de muito tempo. Sentença perpétua, sem possibilidade de recurso. Mas o dano, o trauma, esse jamais poderia ser apagado. Até hoje, dizem que algumas famílias jamais voltaram a comer carne. Outras simplesmente desapareceram da cidade, levando consigo a vergonha e o horror de ter sido parte, ainda que sem saber, do cardápio maldito. Depois da prisão do açougueiro, a cidade respirou aliviada. Ou pelo menos tentou, mas não demorou muito para surgirem boatos. Sussurros desconfortáveis se espalharam pelos becos, bares e grupos secretos da internet. Funcionários da delegacia começaram a relatar coisas estranhas. Toda noite, vindo da cela onde o açougueiro estava isolado, se ouviam sons impossíveis de ignorar. Estalos secos, como ossos quebrando, e algo que parecia mastigação, mesmo sem acesso a qualquer comida. Alguns guardas juram até hoje que viram ele sorrindo no escuro. Um sorriso que não era humano. Um sorriso onde não deveriam haver dentes. Certa madrugada, uma câmera de vigilância captou algo que foi imediatamente deletado dos registros oficiais. Na gravação, o açougueiro estava em pé, encarando diretamente a câmera. Ele não piscava. Seu corpo tremia de forma antinatural, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Atrás dele, uma sombra se formava na parede. Não era dele. A sombra tinha braços longos, garras e uma boca. Pouco tempo depois, 2 oficiais simplesmente sumiram durante o plantão noturno. Sem sinais de arrombamento, sem rastros. Apenas os rádios deles, jogados no chão, ainda transmitindo um som de fundo. Um som úmido, grotesco, que parecia mastigação. A cela foi encontrada vazia na manhã seguinte. Mas não havia sinal de fuga. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela quebrada, nenhum túnel. Nada. O mais perturbador, no centro da cela, alguém, ou alguma coisa, havia escrito na parede, com algo que parecia carne triturada e coágulos de sangue seco. O ciclo nunca acaba, você já comeu. Depois desse evento, o açougue foi interditado, demolido. Mas quem mora perto garante que nas madrugadas mais silenciosas ainda se ouvem sons vindo do terreno vazio. Facas sendo afiadas.
ossos rachando. E, às vezes, passos arrastados, como se algo ainda estivesse lá dentro esperando.